Bom, vamos lá então sobre essa questão de se sentir frustrado, tá? Eu vou ler aqui um trecho, um texto, né, que faz parte de um livro que eu tô escrevendo e relata um pouco sobre a minha própria experiência com essa situação, tá? Tudo que é efêmero tem, por definição, a capacidade de te frustrar. E tudo que é eterno se origina na verdade, com V maiúsculo, tá? Ora, esta é a vida que vale a pena, a vida que busca a verdade, o verbo, e utiliza o efêmero apenas como ferramenta de manifestação. Confesso que quando escrevi esta sentença em uma de minhas redes sociais, não me dei conta do valor descritivo que ela representava a respeito da minha própria vida. No entanto, depois de um tempo, observando que esta frase teve uma repercussão maior do que eu esperava, resolvi reler e ver o que havia escrito. E naquele momento me dei conta de que o que eu tinha condensado em apenas algumas linhas era o motivo central pelo qual iniciei já há algum tempo a busca e a dedicação pela sabedoria. Mas não qualquer sabedoria, pois existem várias. E isso explicarei no decorrer desse livro, mas sim a sabedoria que vem do alto. A grande verdade é que o meu apego à sabedoria e ao conhecimento da verdade, sempre com V maiúsculo, tá? Tem sua origem justamente no amontoado de experiências frustrantes que me cercam desde cedo e que, não diferente, também cercam a maioria das pessoas. Foi a partir dessa extensa exposição a situações frustrantes, onde nada corresponde aos esforços como deveria corresponder, que eu encontrei na busca da verdade uma coisa que eu jamais havia encontrado em qualquer outro lugar: a constância absoluta e a correspondência da qual eu sempre me queixei não ter encontrado, visto que procurava entre aquilo que é efêmero, passageiro e, portanto, corruptível. Bom, qual que é, na realidade, esse problema de frustração excessiva, né? Isso aí é um câncer na geração atual, né? E também nas gerações passadas, beleza? Não vai também botar tudo na conta do coitado dos millennials, porque é culpa das gerações passadas o que está acontecendo, tá bom? Então, mas isso tem se ficado mais forte, né? Ficado mais evidente nesta geração, né? A quantidade de pessoas, sobretudo jovens, né? E pessoas adultas também, ali com seus 30 até 40 anos, né? Que manifestam uma frustração absurda sobre a vida, né? Então, e da onde vem esse negócio? Bom, como eu disse ali no texto, né? Todos nós temos uma extensa experiência frustrante na vida, né? Mas assim, não dá para contar o tanto de coisa que você já fez esperando algum resultado, no entanto, não obteve aquele resultado, né? No quanto de vezes alguém te falou, faça isso para ter isso, você fez e não teve o resultado prometido, né? No quanto de vezes você foi enganado, no quanto de vezes você não foi correspondido e pá, um monte de coisa, né? Então isso não é novidade para ninguém, mas por que é que esse sentimento de frustração constante está aí em você, né? E na maioria das pessoas, infelizmente. Porque é o seguinte, como eu digo ali no texto, né, você está buscando estabilizar-se, né, olhando para coisas instáveis. Então, você está buscando uma estabilidade interior, né, mas você está buscando isso a partir do olhar para coisas que não são estáveis. Então, as emoções, né, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos não são estáveis. As emoções do seu pastor, etc, não são estáveis. A própria doutrina da igreja não é estável, meu filho. Esse negócio muda há milênios, tá? A doutrina é o homem tentando conservar a tradição, né? E por que é o homem tentando conservar a tradição, né? Existem inúmeras discussões e uma hora é uma coisa e depois muda e depois entra-se em outro consenso e muda de novo, e é natural, né? Nem a própria doutrina, né, da igreja em si, e igreja, eu tô falando aqui, né, grupo religioso, tá bom? Né? Antes que eu leve pedrada. Não é estável, muda constantemente, né?
Você vai falar, mas a doutrina bíblica é estável. Sim, porque ela relata os fatos, né? Mas a interpretação daquilo ali não é estável. E a doutrina religiosa é justamente a interpretação da doutrina original, né? Por quê? Porque tem que ter interpretação. Porque está escrito, nós não temos acesso aos fatos. Então nós precisamos interpretar o texto, e aí já entra um elemento de inconstância, né, e de mutação, né? O negócio muda porque a gente interpreta errado e depois a gente corrige, né? Então vai mudando. Então esse negócio tá aí em você, essa frustração, porque você tá olhando provavelmente para estas coisas que são totalmente inconstantes, né, totalmente desconfiáveis, né, em última instância, né? Você não pode confiar no vento, por exemplo, porque o vento pode mudar. Você não pode confiar nas águas, porque as águas elas podem ser agitadas e mudar de direção, né? Mas você também não pode confiar exclusivamente no conjunto de ritos da sua religião, porque isso mudará em algum momento, ou porque as pessoas que estão lá interpretarão isso de forma errada em algum momento, né? Então, você buscar estabilidade emocional olhando para estas coisas, né? Sobretudo olhando para o outro ser humano, esperando que o outro lhe aprove, esperando que o outro lhe aceite, você tá perdido na vida, meu amigo. Por quê? Você tá buscando estabilidade em coisas instáveis. É exatamente isso que eu falo ali no texto que eu fazia, né? Então, agora abri uma empresa e vou me estabilizar. Vai o caramba, esse troço vai quebrar. Se não quebrar, vai dar coisa errado, né? E se der tudo certo, alguma outra área da sua vida vai se desestabilizar, justamente porque você se estabilizou na área financeira, né? Então, esse jogo é assim, né? Este é o mundo das coisas passageiras, das coisas efêmeras. No entanto, é nesse mundo que você tá, meu filho. É nesse mundo que você foi inserido, né? E não adianta você pôr a culpa no diabo, em Satanás, porque quem te botou neste mundo de circunstâncias foi Deus, né? É claro que, né, as circunstâncias elas foram pioradas por conta, né, do pecado original, etc. Isso aí, eu creio que todo mundo que está me assistindo aqui já conhece né, a história por trás disso, né? Mas foi Deus que te colocou aqui nesse planeta. Então, foi Ele que permitiu que você nascesse, mesmo este mundo estando corrompido, mesmo as coisas não durando para sempre neste mundo, né? Ele permitiu que você nascesse dentro desta realidade. Então é aqui que você está. Porém, se você somente olhar para isso, você vai ficar maluco. Por quê? Porque dentro de você há uma necessidade, né, intrínseca que já nasce com você de estabilizar-se. Perceba que o ser humano, ele é um ser que tudo o que chega a ele, né, em pedaços e sem estabilidade, a tendência é que, através das nossas faculdades, né, da mente, etc., a gente estabilize e unifique. Então o ser humano, ele tem um fator unificante e estabilizador dentro dele, que é a própria presença do Espírito que foi soprado por Deus, né? Então, o que tem de estabilizador? Por que tudo que chega em você, você quer unificar e estabilizar, né? Porque a sua origem vem de um lugar estável, né, e unificado, que é o próprio Deus, e Ele soprou essa essência em você. Então você sempre buscará isso. No entanto, você não conseguirá unificar nada olhando só apenas para aquilo que é fragmentado. Você não conseguirá estabilizar nada olhando apenas para aquilo que é instável. Então é nesse sentido, né, que no caso ali eu digo que encontrei essa estabilidade na busca da verdade com V maiúsculo, né, que é o conteúdo afirmativo da realidade, que é o próprio Cristo e o próprio Deus, né? Então, mas veja, eu não estou dizendo que você precisa também buscar a verdade suprema, etc. O que eu estou dizendo é que você precisa achar também, né, um elemento estável no qual você possa se balizar,
né? Então, as minhas circunstâncias são estáveis? São instáveis, né? As coisas que eu tenho vão acabar um dia? Vão. Mas eu estou usando todas estas coisas como ferramenta para atingir um objetivo que eu não criei este objetivo baseado nessas coisas passageiras, mas baseado nessa busca da verdade, baseado nessa verdade que eu encontrei. Entende? Então, este ponto de estabilização você tem que encontrar. E você só encontrará isso nas coisas eternas, né? Então é para isso que você tem que olhar para parar de se frustrar. Enquanto você esperar algo das circunstâncias, enquanto você esperar algo das pessoas, esperar algo das coisas, você se frustrará amargamente. Inclusive, enquanto você esperar algo exclusivamente de si mesmo, você vai descobrir que você é um pobre coitado, né? Então você precisa olhar para as coisas eternas e estáveis, porque é lá que você vai conseguir esperar alguma coisa de você, né? É lá que você vai conseguir utilizar as coisas dessa vida para um fim que não seja passageiro, né? Então você está inserido num mundo instável para utilizar isto, né, com um objetivo que está baseado naquilo que é eterno. Se você não tiver esta dimensão, né, se você não encontrar este algo que possa te balizar, e esse algo não for eterno e estável, né, você vai viver falseando, vai viver tropeçando durante a sua vida e no final da vida chegará à conclusão de que não fez nada, né? De que não fez nada. Por quê? Porque não se balizou por nada que é eterno. Então, uma dessas coisas é a verdade suprema, como diria Platão, que, né, se você é cristão, você já conheceu a verdade, você sabe do que eu estou falando, né? Se você não é cristão, encare como a verdade suprema de Platão, pronto, né? Porque se você né, não se deu conta, Platão estava falando da mesma coisa que os cristãos falam, né? Só que Platão não tinha revelação, portanto ele estava alcançando esta verdade por meio da razão, e por conta disso ele não conseguia descrevê-la perfeitamente, o que aconteceu, né, através da pessoa de Cristo. Então, Cristo conseguiu representar perfeitamente essa verdade que os gregos tentavam alcançar, mas não conseguiam descrever. Por quê? Porque não tinham a revelação. No entanto, nós hoje temos. Você que é cristão tem a revelação da verdade. Então, busque mais desta verdade que estabiliza, dessa verdade que é eterna, dessa verdade que está por trás de todas as coisas passageiras, certo? Bom, era isso, e eu espero que isso aqui te ajude a se encontrar aí, né, no meio dessa sua frustração constante. Valeu?